Graça e paz, amada Igreja do Senhor. Glória a Deus. Aqui é a Zenda do município de Aracruz, né? Venho contar esse grande testemunho que Deus fez aqui na minha casa comigo, para glorificar o nome dele, né? Porque nós não podemos fazer nada, mas o Senhor faz. E quando nós lançamos, né, sobre uma campanha, sobre o Senhor, grandes coisas o Senhor faz para conosco. Então, irmãos, no quarto dia da campanha, né? Eu tenho orado pela meia-noite, assim que chega o áudio, né? Venho orando e de manhã cedo já cumprimento. Como todos podem ouvir o quarto dia da campanha. Quem estiver ouvindo, né? Esse grande milagre que Deus fez na minha casa, pode estar pegando o quarto dia da campanha e vendo o que Deus fez. Aí, irmãos, pela manhã eu acordo, né? Ali mais ou menos ali para 5h30 por aí, e 6 horas, né, eu já começo, eu levanto, já vou orar, que eu tenho o hábito de orar 3 vezes ao dia, que é 6 horas, meio-dia e 6 horas da tarde e meia-noite com a campanha. Isso há muito tempo eu já venho fazendo. Mas pela honra e glória do Senhor, porque quando nós se lançamos nos braços do Pai, eu creio que Deus grandes milagres Ele faz conosco. Então, irmãos, eu levantei, né, orei e até ungi os umbrais da minha casa. Onde tinha portal, eu fui falando, declarando o Senhor, porque Ele é o Deus da minha vida, Ele é um Deus que me dá livramento, é um Deus que me guarda. Aí, como tem um senhor fazendo um serviço de pedreiro aqui na minha casa, né? E aí eu levantei e falei assim, agora todo dia ele traz pão, né, pra tomar café pela manhã. Aí eu levantei e acabei orando, né, falando com Deus, falei assim, agora eu vou botar água de café, me troquei, né, botar água de café, fazer o café, porque daqui a pouco o Senhor tá chegando, que chega aqui 7 horas da manhã. Aí eu fiz a garrafa de café e o café estava muito cheiroso, irmãos, um cheiro assim, muito agradável. Porque eu não costumo tomar café pela manhã, eu só vou tomar café depois do meu jejum, lá para as 9, 10 horas da manhã. Aí eu fiz a garrafa de café, coloquei na mesa, que eu tenho uma área pro lado de fora, e falei assim, Deus, tá tão cheiroso esse café, que eu acho que hoje eu não vou quebrar o jejum, se eu me perdoa. Aí sentei, né, coloquei na garrafa de café em cima da mesa, na minha área, e fui ali meditando, ainda pensando na campanha que eu tinha feito à noite. Aí, de repente, meus irmãos, chamou no portão. E eu moro perto da rodovia mesmo. Aí, chamou no portão. Eu simplesmente levantei dali e fui abrir o portão. Quando eu abri o portão, meu irmão, era um jovem aparentando de 20 a 22 anos. E ele veio para mim fazer um assalto. Aí, quando ele olhou para mim, que eu me surpreendi assim, né, que eu abri o portão pensando que era o pedreiro que estava chegando, eu surpreendi com este jovem. E ele estava com a mão por dentro de uma blusa de frio e uma pro lado de fora, uma coisa como fosse assim, me jogar para dentro do portão e botar uma arma, né, e me assaltar ou me matar. Aí, irmãos, eu não tive ação. Aí ele olhou para mim e falou assim, me dá um copo de café e um pão. Eu não abri a minha boca, aí eu só dei um tinino para ele assim, balancei a cabeça como eu voltava para trás para pegar. Aí quando eu voltei para trás, fechei o portão e voltei para trás para pegar e esse jovem ficou pro lado de fora. Eu cheguei na beira que tem um portãozinho para entrar na minha área, né? Aquilo veio no meu ouvido e falou assim, que ministre louvor, coloca o louvor. Aí, irmãos, eu só liguei a caixinha, né, que eu tenho uma caixinha de fora da minha área, liguei a caixinha de som e coloquei um louvor. E eu não estava entendendo nada, simplesmente para mim, eu sabia assim, que Deus tinha me tocado, né, que eu fiquei sem ação. Voltei para trás com obediência, coloquei o louvor, mas não falava nada, não pensava nada. Coloquei o louvor e o louvor estava tocando muito alto. Eu não sou, como eu disse, porque a gente tem vizinho na beira da casa da gente, 7 horas da manhã, né? Eu voltei para trás e obedeci a voz de Deus para me colocar um louvor. Coloquei o louvor, fui lá, irmãos. Eu coloquei o pão, passei manteiga no pão. E eu só tinha 3 pão. Coloquei manteiga naquele pão, botei queijo no pão, passei a mão no copo descartável e fui até o portão e entreguei ele.
Abri o portão, entreguei pão, um pão no guardanapo, enrolado no guardanapo ainda. O copo de café cheio até em cima. Ele olhou para mim assim, apanhou o copo de café, apanhou o pão e eu fechei o pão e voltei para trás. Quando eu voltei para trás, eu senti uma dor na boca do estômago que saía lá nas costas. Era uma dor que parece que tinha abrido dentro de mim, mas uma dor muito profunda, como eu tivesse tomado um tiro. E eu falava assim, Senhor, que isso, misericórdia, mas eu já tinha entregado o café, tinha entregado o pão já a ele. E eu falei assim, meu Deus, que isso, meu pai? Aí nisso o louvor estava terminando o louvor de cantar lá na minha mesa, na áreazinha área de lavar roupa ali, tem ali. E quando eu fui lá, né, que o louvor estava acabando para me tirar, né, ou colocar outro, eu até coloquei outro, eu encontrei o pão em cima da mesa, irmãos. Encontrei um pão em cima da mesa. Aqui, quando eu encontrei o pão em cima da mesa, pro lado de fora, aquilo me tocou. Aí que eu acordei. Mas sentindo muita dor ainda, parece que eu tinha tomado um tiro, que foi na boca do estômago e saía nas costas. Aí eu falei, Senhor, mas que isso? Eu voltei para dentro de casa, onde eu tinha passado manteiga no pão, onde que eu tinha passado, né, a manteiga, botado o queijinho. E eu tinha na sacola, eu tirei os 3 pães de dentro da sacola. E eu dei um pro menino e voltei, e os 2 ficou lá em cima da sacola. Mas lá pro lado de fora não tinha, lá pro lado de fora com aquele pão. E quando eu cheguei lá, aquele pão estava em cima da mesa. Aí eu peguei aquele pão e vim pra dentro. E eu falei assim, uai, mas tinha 3 pão, porque de onde surgiu outro pão? Aí que eu fui acordar o que tinha acontecido. Tinha acontecido. Aí eu ainda voltei lá fora ainda. Eu falei assim, ele apanhou o pão, ele apanhou o café, ele foi embora, né? Eu voltei lá fora, abri o portão e ele estava sentado no meio-fio, que é na beira da pista, sentado comendo aquele pão, me deu um sorriso. E falou para mim assim, o solzinho tá quente, o solzinho tá esquentando. Aí eu falei assim, glória a Deus, aleluia, né? Porque deu uma chuvinha à noite, né? E agora se der o sol, começa a esquentar, fica bom, né? Aí eu falei assim com ele, mas tá bom, fica com Deus, vai com Deus. E fechei o portão novamente e vim para casa. Entrei para minha área de novo. Quando eu cheguei na minha área, eu falei assim, Senhor, o Senhor me visitou, porque não tinha 3 pão, né? Tinha 3 pão na minha casa, aquele menino tá acabando de comer o pão ali, como é que esse pão tá em cima dessa mesa? Aí, irmãos, eu glorifiquei a Deus, porque eu vi que ali Deus, eu não sei de que forma, se o inimigo ele veio para me enfrentar, que eu sentia essa dor na boca do estômago, que quando eu suspirava, gente, eu sentia que parece que tinha feito um buraco nas minhas costas. Aí eu fui glorificando a Deus, eu falei, eu tenho que compartilhar isso, gente, porque foi um milagre que Deus fez na minha casa. Aí, irmãos, eu liguei para uma amiga e falei assim, Jesus me visitou, Jesus me deu um livramento, eu não sei o que aconteceu na minha casa hoje. Foi pelo 4º dia da campanha, Deus me livrou, ou Deus me visitou no meu portão, algo aconteceu. Eu fiquei o dia inteiro impactada com aquela dor, até meio-dia, quando eu entreguei, falei assim, Senhor, agora eu vou enjoelhar e vou agradecer o Senhor, porque o Senhor me livrou, o Senhor me guardou. Aí eu já tinha falado com a minha irmã lá de Linhares, a Rosalinda, e ela estava falando, nossa, Deus deu grande livramento, Deus te livrou, porque esse rapaz chegou aí para te assaltar, esse rapaz ia te matar, e Deus te livrou, Deus mostrou o pão, como ele te visitou sua casa, como ele entrou na sua casa, como ele fez um milagre na sua casa, porque você estava orando, você estava fazendo uma campanha, uma aliança com Deus, e olha o que Deus fez com você, minha amada. Aí eu passei o dia todo compactada. Quando eu fui almoçar, já era 3 horas da tarde, quando eu fui comer alguma coisa, que a água não descia, ou nada descia, nem a água que eu ia botar na boca, ela voltava, irmãs. E eu compartilhei isso com 2 irmãs. Aí eu tirei foto dos pães, os pães não eram igual o que eu tinha na minha casa. O pão era lindo, o pão era muito macio. E o pão que eu tinha era pão de dormido de um dia antes, que até o pedreiro que tinha trazido. E nesse dia, irmãos, o pedreiro ainda não veio trabalhar. Porque era a hora que o pedreiro chegava, era 7 horas da manhã. E nesse dia o pedreiro, mais tarde, era 10 horas, quando ele ligou, eu não vou para aí hoje.
porque eu vou fazer uns alvos em outros lugares, não vou para ir hoje trabalhar, não. Aí eu falei, glória a Deus, aleluia. Porque talvez se aquele pedreiro também estivesse chegando 7 horas, eu não sei o que poderia ter acontecido, eu não sei. Irmãos, eu só tenho aqui para dar o testemunho para toda a igreja, amada igreja, né? Para glorificar o nosso Deus, que quando nós se lançamos numa campanha e pedimos a Deus, e essa aliança com Deus que eu tenho feito, estou fazendo ainda, que a gente não terminou. E eu estava falando, Senhor, cada vez mais o Senhor me capacita, se me usa, né? Porque Deus tem me dado dons de visão, e muitas vezes eu tenho até falado que eu não queria, porque é difícil, né? Quando Deus dá algo pra gente, né? Entregar para uma pessoa, muitas vezes a gente é ferida, tem algo que fere a gente. Então eu tinha falado para Deus, e quando eu me lancei nessa campanha, falando para o Senhor, Senhor, se o Senhor me deu um dom, e é uma aliança com o Senhor, eu recebo e quero que cada vez mais se capacita. Senhor, faz algo que eu não posso fazer. O Senhor só me usa e me capacita, Senhor, cada vez mais na tua presença. E Deus tem me usado, e hoje eu estou contando esse testemunho, irmãos, incapacitada ainda, porque foi ontem pela manhã, e essa noite, né, essa manhã nós já fizemos outro, né, já veio outro áudio, nós estamos aqui para glorificar o nome dele, né, através da pastora Rubevânia, que em muitos lugares esse áudio tem chegado e tem sido bênção. Então nós vamos glorificar a vida dela para o Senhor e glorificar a Deus, porque nós só somos usados pelo Senhor. E mais é mais uma serva do Senhor, que está se lançando, né? Que fez aliança com Deus e continua sendo compactada com muitas e muitas irmãs e irmãos, que eu tenho certeza que no final dessa campanha muitos glorificarão a Deus ainda. Nós não estamos aqui por grandeza, meus irmãos. Eu só estou falando assim, se lança nos braços do Senhor, faça aquilo que nós não podemos, é somente o Senhor que pode fazer. Somente o Senhor pode nos capacitar. E é usando essa pastora, usando a pastora Robervânia, né? E esse alto está chegando aqui no município de Aracruz, meus irmãos. Tudo é pela honra e glória do Senhor. Louvado seja a vida dela, a família dela. Aquilo que eu tenho certeza que quando Deus colocou no coração para estar fazendo essa campanha, eu creio que muitos foram capacitados, né? Porque Deus é lindo, Deus é maravilhoso, que ela está nos ensinando através da palavra. Tem muitas vezes nós não temos ouvido mais nem falar da palavra de Deus. Pessoas muitas só estão mastigando pela metade. Mas eu glorifico, senhores, a amada igreja do Senhor, pela vida dela, pela família dela, né? Porque ela lançou essa campanha, né? Uma aliança com Deus. E eu tomei posse. E eu creio, meus irmãos, e eu creio que foi um grande livramento que Deus, Ele fez ontem na minha casa. Eu fiquei o dia todo assim, tremendo, porque eu vi que Deus, Ele me visitou a minha casa. Deus mandou um pão que eu não sei de onde saiu esse pão, irmãos. Eu vou mandar foto dos pão para a irmã. Não sei se a irmã vai compartilhar com o povo, né? E eu só quero louvar o Senhor, agradecer a vida da pastora Rubevânia e agradecer a Deus por essa campanha, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que a amada igreja fica na paz do Senhor. Amém? E aqui eu quero glorificar ao Senhor, né, minha irmã? Que testemunho glorioso, que bênção da parte do Senhor. Eu ouvindo e comecei ali a chorar, porque estendendo a minha roupa e ouvindo o testemunho, eu comecei ali a sentir a presença de Deus, comecei a agradecer ao Senhor, né? Pelo cuidado de Deus, pelo livramento do Senhor, porque certamente Deus, Ele concedeu ao irmão livramento, né? Deus, Ele repreendeu a fúria e Deus, Ele surpreendeu de forma gloriosa a vida da irmã. Louvado seja Deus, porque Deus, Ele é assim. Deus, Ele guarda os seus escolhidos. E realmente, esses dias de campanha têm sido dias que só Jesus na causa. Ainda há pouco eu falava com a minha mãe, né? Que nós estamos sorrindo, estamos brincando, e as pessoas olham e dizem, está tudo bem, mas só Jesus sabe. Mas nós temos que
mostrar para o mundo e mostrar para o adversário que nós estamos bem, né? Não podemos mostrar a nossa fraqueza, né, minha irmã, as nossas lutas e tribulações. E eu aqui ouvindo o áudio da senhora, Deus ainda mais me fortaleceu em eu ficar firme, em eu realmente não demonstrar minhas tristezas, né, minha irmã? Porque Deus está no controle, porque Deus está agindo, porque o testemunho da senhora impactou a vida da senhora, vai impactar muitas vidas e impactou também a minha vida pelo cuidado de Deus sobre a vida da senhora, aleluia, sobre o seu lar, porque o nosso Deus é Ele que nos livra, Ele nos livra dos leões, Ele nos livra do devorador, do inimigo migrador, né? E a palavra fala, né? Far-te-ei, dar-lhe-ei abundâncias, vou abençoar, vou engrandecer, vou multiplicar, vou cuidar. Esse é o cuidado de Deus, né, minha irmã? Na vida dos seus escolhidos. Então, Jesus é muito lindo, Jesus ele é muito maravilhoso. E eu quero aqui dizer para a senhora que enquanto eu ouvia o áudio do testemunho da senhora, o Espírito de Deus, ele me trouxe à memória o que aconteceu aqui também. No dia que eu estava gravando, né? Que eu sempre gravo o áudio à noite para poder lançar de meia-noite em diante. Então, no dia que eu gravei, o quarto dia da campanha, as crianças estão sem televisão, a televisão deles queimou, então eles foram até ali o meu quarto. Eu falei assim, olha, vocês ficam aqui no quarto da mãe, porque já que só tem uma só, então vocês ficam aqui, né, e a mãe vai lá pro quarto de vocês orar. E aí eu cheguei aqui dentro do quarto deles, aonde eu tô agora, né, na caminha do Guilherme. Eu dobrei o meu joelho, irmã Zenda, do lado da cama. Eu comecei a orar, falando com o nosso Deus, né? Pedindo que o Senhor me desse vitória, que o Senhor me revelasse a sua palavra. E ali eu comecei a conversar com o Senhor e me levantei. E então peguei ali o celular e comecei a gravar o áudio. Ao terminar o áudio, eu fui efetuando o procedimento para fazer o vídeo, que coloca no YouTube, né? Quando eu terminei e deixei o vídeo carregando, porque ele tem um período até completar, né? E ficar pronto. Nesse período eu deixei o celular quietinho no canto, fui até o meu quarto e disse, olha, agora é hora de dormir, porque amanhã é dia de aula. Coloquei as crianças para escovar os dentes, se arrumarem, vieram para o quarto. Nisso o Espírito Santo bradou no meu coração que era para o Miguel ler o Salmo 91. Aí eu peguei e falei assim, Miguel, pegue a sua Bíblia e lê o Salmo 91. E ele disse, eu não quero. Aí eu falei assim, não estou perguntando se você quer. Eu estou falando para você. Lê o Salmo 91. Obedeça, né? Porque foi dessa forma que eu falei. Eu não vou colocar outras palavras aqui para a senhora, porque eu vou estar mentindo. Eu falei dessa forma, eu disse assim, eu não estou lhe perguntando se você quer, né? Porque a gente sabe que o jovem, quando ele vai chegando, né, irmã, a uma idade, eles já querem ser dono do seu próprio nariz, né? Já querem ali, como diz minha mãe, mostrar as asas. E ali, ele meio injuriado, mas mesmo assim, pegou a Bíblia, começou a ler. No terceiro verso, ele disse assim, acabou. Eu disse, não, é para você ler o Salmo todo, do começo ao fim. E ali ele começou a ler. E enquanto ele estava lendo, o Guilherme olhou para mim e disse assim, mãe, eu também quero ler a Bíblia. Aí eu falei assim, qual história você quer? A mãe vai pegar a sua Bíblia, né? Porque tem a Bíblia de criança ilustrada aqui. E a mãe lê para você a história que você quer. Ele disse, não, eu não quero a Bíblia de criança com desenho. Eu quero a Bíblia do meu irmão. E eu vou ler. Aí eu falei assim, filho, mas você não sabe ler ainda. A mãe lê uma história para você. Ele disse, não, mãe, quem vai ler sou eu. E nisso o Espírito Santo disse que era para mim me aquietar. Então eu falei assim, olha, então deixa o seu irmão terminar de ler,
E quando ele terminar de ler, eu te dou a Bíblia. E assim eu fiz, irmã. Quando o Miguel terminou de ler todo o Salmo 91, eu entreguei a Bíblia na mão do Guilherme e o Guilherme disse assim: mãe, eu quero ler aquela passagem que fala daquele homem. Eu disse: meu filho, mas de que homem, né? E ainda sorri. Eu falei assim: tem tantos homens na Bíblia. Ele disse assim: aquele homem, mãe, que foi lançado na cova dos leões. Naquele momento, irmã Zenda, eu me arrepiei todinha. Porque eu já tinha orado, eu já tinha visto que a palavra que Deus tinha dado era muito forte, né? E nós sabemos que há no reino espiritual uma batalha travada, e no físico também. E eu falei: meu Deus, o Senhor ministrou para Miguel, tá orando o Salmo 91, e agora o Senhor leva, tô aqui toda arrepiada, o Senhor leva Guilherme até Daniel, Senhor. Aonde o Senhor está fechando, aleluia, a boca dos leões, louvado seja Deus. E ali eu peguei e falei assim: filho, a mãe vai ler para você. Ele disse: não, mãe, eu já disse que é eu que vou ler. Eu disse: Guilherme, larga de ser teimoso, você não sabe ler, a mãe lê. Ele disse: mãe, só abra desse jeito, irmã. Ele olhou para mim com muita autoridade. Ele disse: mãe, só abra a Bíblia para mim no livro e no capítulo aonde está essa história, que eu vou ler. E quando ele falou dessa forma, irmã Zenda, eu peguei a Bíblia, fui até o livro de Daniel 6 e mostrei para ele. Eu falei: aqui, filha, o livro de Daniel, capítulo 6. Ele disse: é aqui, mãe, que está a história de Daniel com os leões. Eu falei: sim. Aí eu me sentei aqui do lado dele na cama. Miguel já estava sentadinho na cama dele. Miguel quis vir, né, ler. Ele disse: não, Miguel, sou eu que vou ler. E eu falei: Miguel, se aquiete, deixa ele, agora é a vez dele. E ali, irmã, ele começou a falar. Ele começou do jeito dele, porque quando eu ia tentar explicar a palavra, né, ele dizia: mãe, deixa eu falar. Deixa eu falar, mãe. E então eu entendi que eu tinha que deixar Deus usar ele, segundo a interpretação que o Espírito Santo estava dando a ele, né? E ali ele disse: mãe, tinha 2 homens observando Daniel. Sabe, mãe? Porque Daniel era servo do rei. Eu disse: sim, do rei Dário. E ele disse: sim, mãe. O rei amava Daniel. Mas aqueles homens observavam. E sabe, mãe? Naqueles dias ninguém poderia adorar o nosso Deus, só se curvar diante do rei. Eita. E eu disse: sim, filho. E ele disse: mãe, mas Daniel não se intimidou. Daniel foi lá para a casa dele, ele entrou e orou, e aqueles 2 homens, ele frisava muito bem 2 homens, irmã. Eu falava assim: filho, não é bem assim. E ele falava: mãe, deixa eu falar. Ele disse: mãe, os 2 homens estavam observando, e quando viram de novo Daniel orar, foram falar para o rei. E como ninguém poderia adorar o nosso Deus, mãe, Daniel foi lançado lá na cova dos leões. Mas o rei não dormiu, mãe. E quando foi pela manhã, o rei foi até Daniel e disse assim: irmã, na hora que ele falou isso, eu me arrepiei todinho, meus olhos encheu de lágrima, a autoridade que saiu dos lábios dele. Ele falou assim, que o rei disse assim: Daniel. E Daniel respondeu: sim, meu rei. E o rei disse: você está bem? E Daniel respondeu: sim, meu rei. Estou bem porque esta noite Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. E naquele momento, aleluia, eu comecei aqui a sentir a presença de Deus. E quando ele disse: irmã, mãe, Deus fechou a boca dos leões, amém. Vamos orar e dormir. Eu disse: obrigado, Senhor, eu entendi a resposta. Aleluia. E eu vi ali Deus, irmã, ministrando resposta acerca de livramento, porque, né, o Salmo 91, o Senhor diz que Ele nos guarda e nos livra de todo mal. E Daniel recebeu o livramento. E quando a irmã recebe o áudio do 4º dia
dentro de tudo isso que já tinha acontecido aqui em casa, Deus lhe concedeu o livramento. Então, esta comunhão, né? Essa aliança que está sendo firmada diante de Deus e esta aliança que está sendo firmada diante de nós, juntos, né? Num só propósito, como eu sempre costumo dizer, que essa união, né, irmã, é que faz toda a diferença, não importa onde a gente esteja, nós nos unimos, nos prostramos para adorar. Então eu creio, minha irmã, eu creio que grandes coisas o Senhor está fazendo, o Senhor vai fazer. Eu creio que a igreja do Senhor sobre a face da terra, as nações serão impactadas através das orações dos intercessores, né? Não é só da minha oração, é de todos os intercessores. Porque, aleluia, muitas vidas conosco na campanha, muitos irmãos em outras campanhas, muitas vidas pelas madrugadas orando também por nós. Então eu creio, irmã, eu creio no livramento.